Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos! Aqui a segunda temporada do Brockcast, que dessa vez vai ser diferente. Não vai ser exatamente como foi o primeiro, não vai ser uma entrevista. Dessa vez vai ser muito mais próximo de um programa. Vai estar aqui eu e o Jonathan em todos os programas, agora como meu co-host e co-comentarista, né, trocando ideia entre a gente e entre quem a gente for receber aqui, né, convidados que vão aparecer aqui durante essa temporada. Eu espero que vocês gostem. A ideia aqui é que a gente vá trazer os assuntos do momento mais comentados durante a semana e a gente não só vai contar para vocês sobre esses assuntos, como a gente vai comentar e a gente também vai indagar, né, os nossos convidados futuramente sobre os assuntos que eles tiverem aí para receber. O Jonathan, eu vou deixar de se apresentar, mas prefiro até te apresentar antes também, porque eu sei que Mano. você é um cara muito tímido. Você é um cara muito tímido, não, você é um cara muito humilde, então eu vou apresentar. O Jonathan é meu amigo de infância, conheço o Jonathan há muito tempo. E é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, é um dos caras mais capaz de pensar fora da caixinha e criticar as coisas, principalmente de forma imparcial, sem tomar lado. E então acho que vai ser muito bacana ter você aqui, mano. E fala agora, pode falar você aí, pra eu não ficar. Vou ficar mexendo muito também, tá bom? É demais, não. Só falta perto do Então, cara. microfone. Meu nome é Jonathan. O que eu posso falar de mim? Basicamente, a gente quer trazer essa ideia aí, né, cara? De falar as coisas de uma maneira diferente, trazer as ideias de uma forma diferente, até mesmo para poder aumentar, assim, a capacidade da pessoa pensar a respeito do mesmo assunto, entendeu? Minha forma de ver as coisas é uma forma um tanto imparcial mesmo, tento me posicionar de todos os lados, entendeu? Não para ter um ponto de vista, mas para ter uma vista do ponto, entendeu? Então a gente vai vir hoje aí com os assuntos aí que o Marcelo vai puxar, né? Polêmicas, como sempre. Senão não seria Marcelo Brock. Polêmica, como sempre. Claro que a gente pretende trazer isso de uma forma madura pra vocês, mas também não se levando muito a sério, né? Porque, foda-se, no final a gente tudo vai morrer, então a gente tem que rir Pois um é. pouco também e também ter a liberdade de ser um pouco a gente, falar o que a gente pensa, né? Nesses tempos que basicamente querem criar um ser humano quadrado, fruto de uma agenda ideológica que só fala, pensa e age da forma que essa agenda propôs. Mas esse é um assunto para outro momento, não vou entrar nesse assunto aqui. É só para explicar rapidamente para vocês qual é a ideia desse modelo que a gente quer trazer desse programa semanal aqui para vocês. Beleza? Bom, dito isso, seja muito bem-vindo. Antes de começar o vídeo, a gente quer continuar, eu já quero te pedir para deixar o like aí, se inscrever no canal que tu não tiver inscrito, para de ser miserável. É de graça deixar o like aqui no vídeo, é de graça se inscrever, é só clicar no botão. Tu vai estar assistindo Eu não conteúdo deixava o aqui. like não, mano. Chamou de miserável, Tá assistindo eu não conteúdo aqui, o deixaria. nosso Não. trabalho, o nosso esforço, e não vai deixar uma mísera contribuição que não custa dinheiro nenhum, que você pode fazer em segundos. Vamos dar essa Se forcinha aí, você não rapaziada. tiver a dignidade de deixar o like e se inscrever no canal, você não é bem-vindo aqui, tá? Já deixo logo o papo. Vamos aprender que a vida é uma troca, né? A vida tem que funcionar dessa forma, né? Porque uma coisa que eu já quero comentar aqui, uma parada que me incomoda bastante, que eu acho que é uma chamada de atenção, sim, eu espero que vocês reflitam sobre isso, é o seguinte: a gente é muito bom sempre na hora de reclamar, quando há um problema. Mas na hora de agradecer, de contribuir, a gente nunca age. O ser humano ele sempre vai tender 70% a criticar e reclamar, e ele vai tender apenas 30% a agradecer, reconhecer ou apoiar. Isso é uma coisa Ou que então rola tirar o foco bastante. do problema e começar a pensar na solução, né, cara? Isso também é As pessoas bacana. comentam muito dos problemas. Hoje em dia, eu acho que desde sempre, né, mano? Não começou agora, mas as pessoas tendem a enxergar, tendem a enxergar muito o lado negativo das coisas, entendeu? E é meio que uma alienação. Eu acho que isso é uma coisa do ser humano. Mas eu acho que o diferencial pra gente é, diante dos problemas, a gente não focar no problema em si, mas focar na solução, entendeu? A vida se torna mais simples, se torna mais leve, mais fácil. Porque até as pessoas mais felizes, mano, as pessoas mais bem-sucedidas, elas são cheias de problema. Então a questão em si não é a forma que. A quantidade de problemas que eu tenho, mas seria a forma que eu lido com os problemas, entendeu? Isso é Sim. todo um diferencial na nossa vida. O Paul McKenna, que ele é um psicanalista, e ele inclusive treinou psicologicamente vários atletas, né? Ele treinou celebridades, ele treinou o Usain Bolt, o corredor jamaicano, né? Multicampeão olímpico.
E ele fala muito sobre isso, ele fala sobre a forma que você se comunica com si mesmo. Ah, eu tenho um problema, por que você não fala assim, pô, eu tenho um problema e fica pensando no problema? Por que você não transforma isso em como eu poderia resolver esse problema? Que ações eu posso ter para superar esse problema? Isso, a tua forma de se comunicar com a tua própria mente e consigo mesmo já muda o teu sentimento e a tua capacidade de agir. E a gente muitas das vezes tem o costume de superestimar os problemas. Isso daí também é uma questão. Você tem uma situação ali, uma adversidade que eu não sei qual é, e você se coloca aquilo dali como se você fosse, assim, único no mundo, entendeu? Tá todo mundo muito bem, tá todo mundo muito feliz, e eu tô passando por isso. E, cara, não é, cara. Basta você dar uma voltinha na rua, basta você conversar com algumas pessoas, tu vê que tá todo mundo no mesmo barco, cara. Ah, mas o problema é dinheiro. Teve um dia desses aí que uma amiga minha falou, não, todos os meus problemas se solucionariam com dinheiro. Eu falei, pô, cara, então a tua vida tá muito tranquila mesmo, mano. Cara, porque todo mundo tem problema com dinheiro, velho. Dinheiro e sexo são coisas Que movimento mundo. que parecem... Não, eu quero falar nem isso. É uma frase que eu aprendi que eu acho interessante. É que dinheiro e sexo parecem mais importantes do que realmente são quando você não tem. Depois que você tem, tu vê que não é isso tudo, tá ligado? Mas na verdade, pô, quando você não transa, você acha sexo uma coisa do caralho. Meu Deus, sexo, se eu estivesse transando, se eu pudesse transar, a partir do momento que você tá transando, sexo se torna uma coisa normal, assim como o dinheiro. Você continua tendo vários outros problemas, você cria até problemas maiores quando você tem mais dinheiro, né? Mas, cara, não dizendo que o dinheiro seja ruim. O dinheiro não é ruim. Com dinheiro você consegue fazer muitas coisas. Sim, claro. Com dinheiro você consegue até ajudar muitas pessoas. O caso não é o problema não é o dinheiro. O problema é quando o teu objetivo de vida se torna o dinheiro, entendeu? Não é demagogia, cara. É uma vida vazia. Você chega... quando o dinheiro não é mais um meio, o dinheiro passa a ser o teu fim. O dinheiro passa a ser o teu fim, entendeu? É uma vida vazia, mano. É uma vida vazia. O que a gente vive hoje em dia, eu acho que assim, a gente chegou no ápice do capitalismo. O mundo inteiro chegou no ápice do capitalismo. Se você reparar, tudo hoje em dia tá se resumindo a dinheiro no final, até os relacionamentos. Não se fala mais de amor, mano. As músicas não falam mais de amor. Nada mais hoje em dia tá falando de amor. Tudo é, eu vou sair, eu vou beber, ou, pô, eu vou ficar com ele sem ele me dar nada, ou ele não me ajuda em nada, ou quando é o cara, não, porque eu vou casar porque eu vou ter que dividir todos os meus bens, entendeu? Tudo gira ao redor do dinheiro hoje em dia. A questão é o seguinte, isso daí tá trazendo uma qualidade de vida para as pessoas, isso daí tá trazendo esperança, tá deixando as pessoas mais felizes, ou tá acontecendo um efeito ao contrário, as pessoas estão se tornando mais vazias, mais depressivas, mais deprimidas, estão sem gosto pela vida, entendeu? Estão esperando ansiosamente aqueles finais de semana para poder sair, beber, extravasar. Elas estão vivendo, elas estão trabalhando em si pelo gosto de trabalhar, pelo gosto pelo trabalho, ou elas estão trabalhando já pensando no final do mês, no primeiro dia útil, no dia do pagamento. Agora eu vou ter que falar aquele clichê que a gente fala. Que há um culto ao final de semana. Hoje a galera, sobretudo aí de 20 e poucos anos, principalmente, claro que não só, né? Tem a galera dos 30 e poucos, e tem até os dos 40 e poucos anos que vivem pelo sextou, né? O culto ao final de semana. O cara passa a semana Seitou dele... o nome, seitou, parece uma seita uma isso. seita. Uma seita do culto ao final de semana, da bebedeira, do relacionamento casual, da festa com música de baixíssima qualidade. A galera passa a semana, passa o mês, pensando em chegar a sexta-feira, chegar ao feriado pra poder viver esse momento. É um lifestyle muito comum hoje em dia. Muito comum no jovem. Cara, na minha visão, assim, até o pessoal fala, música de baixa qualidade. Tem uma letra, vamos dizer assim, que não é das melhores. É ruim pra caralho. Eu não tenho delongas pra falar. Não, beleza, pra mim, beleza. cara, o cara que escuta funk, ele nunca vai ter um cérebro do mesmo tamanho, a capacidade cognitiva e racional de um ser humano que escuta uma música com um mínimo de qualidade musical. Cara, mas assim, vamos dizer... Eu não vou falar nada demais, vamos falar um pop. Cada local... O cara que escuta um pop, ele já tem um cérebro um pouco maior. Tudo bem, tipo, cada local, cada ambiente, eu acho que requer um estilo musical, vamos dizer assim, um tipo de música. Tu vai estar num bar, vai estar tocando uma MPB, um barzinho e tal, mas tu vai estar numa boate, se ficar tocando Djavan, apesar de eu gostar do Djavan, tipo, eu sou fã do Djavan, mas eu acho que ali não se enquadra, mas nem por isso é ruim, tipo, isso daí não vai fazer a pessoa, não, culturalmente eu sou pior e mais não sei o que, a questão em si não é essa, a questão é a ausência
desses momentos que as pessoas ouvem também uma MPB, que as pessoas ouvem uma outra música. É a pessoa ficar alienada naquilo, entendeu? Naquele conteúdo musical que é pequeno, vamos Não, dizer mas assim. tu entende que quando eu falo, eu me refiro ao funk, eu não tô desmerecendo a necessidade de haver um gênero musical que é mais pro entretenimento, que é mais pra dança, que é mais pro lazer, que é mais pro momento de De distração. Não descontração. é isso, tá ligado? Aham. Eu acho que o funk, ele não tem qualidade nem pra isso, porque o funk, além dele não acrescentar nada, ele coloca e incentiva coisas ruins. Incentivo. Tu tem um cara cantando que o cara não tá cantando, brother. Vamos ser realistas. A maioria dos MCs, eles não cantam. Eles não fazem a mínima ideia do que é cantar. Eles não têm a menor noção de Não, tonalidade. o problema não é o autotune, o problema não é o problema não é aquela ficção da música, aquela coisa que nem você falou, ele não tá cantando. O problema é a letra. Não, acho que ele E é não como tá eu te falei. cantando também é um problema. E é como eu te falei, Também é um problema. o nicho, os ambientes que tocam funk, geralmente são ambientes mais pobres, Sim, comunidade, sim. Aham. subúrbio, no geral. O problema não é também a pessoa ouvir o funk. O problema é a pessoa só ouvir aquilo. É uma lavagem cerebral. Na minha visão, isso que é o problema, entendeu? A questão do funk, cara, eu acho que tá muito comercial. É o que vende, é o que tá vendendo. Aham. Se tá vendendo é porque tem gente comprando, tem gente consumindo. Entendeu? E hoje em dia tem outros estilos também, derivado do rap, né? O trap, etc. Que também foram por esse mesmo caminho. Que os caras falam de droga, falam de sexo. Tem umas letras diferenciadas, tem sim, mas falam muito, faz muito apelo a droga, sexo. E o público, geralmente são crianças, geralmente são pré-adolescentes, são adolescentes, e que só ouvem isso. Uhum. Eles não ouvem um outro estilo musical, entendeu? Aí falam, não, mas isso daqui é a realidade da periferia, realidade da comunidade, realidade disso, realidade daquilo, realidade deles, né, mano? Realidade deles? Porque tem Eu tenho meus questionamentos a ser realidade deles. Não, porque, realidade assim, deles. A maioria Porque muitos desses não caras vivem, aí que não produzem vivem, de trap, fato. produzem funk, eles Não moram em vivem o que mansão cantam. na Barra da Tijuca, eles andam de carro importado, eles têm segurança, eles comem em restaurante caro, Sim. eles estão vivendo um patamar de vida que tá muito distante do verdadeiro cotidiano da comunidade. montam- Mas eles continuam mantendo essa ideia de que eles estão representando ali a periferia. E pra mim não tá, cara. Pra mim o que eles estão fazendo é a manutenção da periferia. É manutenção, né, cara? É- Acúmulo de riqueza, entendeu? E quando fala que a favela venceu, muitos falam isso. Ah, não, a favela venceu. A favela não venceu, né, mano? A galera continua lá, um ou outro que conseguiu sobressair, que hoje em dia é milionário, que vive disso, mas a favela não venceu. A favela continua sem educação, a favela continua sem saneamento, continua sem infraestrutura. A favela não venceu nada, cara. O povo continua alienado. Entendeu? Deveria haver, como eles fazem, uma romantização da favela. Porque assim, Da vida, é da um vida em questionamento favela, que eu tu tá faço. dizendo. Deveria haver uma romantização da favela, porque você olha pra favela, a favela é o retrato da sociedade em fracasso. É o retrato da violência, certeza. é o retrato da miséria, da ausência de saneamento básico, A ausência da de ausência segurança. de segurança, da ausência de qualidade de vida. São pessoas que têm que subir ladeiras enormes, pessoas que convivem com tiroteio, pessoas que são desrespeitadas, que vivem em casas quase que em situações subhumanas, insalubres. As pessoas são Por que a esquecidas, cara, favela são é esquecidas. feita de forma. Ela é colocada por muitos desses artistas de forma romântica? Por que a gente bate no orgulho é favela? Por que deveria haver o orgulho da favela? Eu não tô falando aqui, cara, que a favela. Veja bem, que a favela deveria ser explodida, que ninguém presta aqui na favela. Não, longe disso. Mas eu também não vejo por que comemorar a favela. Cara, quem é o Por que eu vou público comemorar o retrato de algo que é a representação do que há de mais negativo? Em sua maioria. Quem é o público do funk? Quem ouve muito funk? Jovem, E jovem. principalmente. O que E as atrai, pessoas... o que atrai a Eu não vou nem falar que a juventude? galera de Ó, poder aquisitivo mais baixo, porque hoje em dia poder aquisitivo alto também escuta funk. Escuta, mas Cara, geralmente também são... Tem um monte de playboyzinho na Zona Sul ali que acha que é São bandido, jovens. que Beleza. tenta imitar bandido e Essa tal, e vida- fingir que... E na verdade não é, né, mano? Essa vida assim, de adrenalina, essa vida de risco, atrai a juventude, Aham. entendeu? Ah, vamos pra um baile de favela, entendeu? Questão da sexualidade, tá todo mundo ali com hormônio à flor da pele, também atrai a juventude, Atrai, entendeu? é. Então, acho que assim,
por que hoje em dia é tão romantizado a vida em favela? Por que é tão falado, é tão bem falado, como se fosse algo assim? Como se morar em favela fosse mil maravilhas, fosse mar de rosa, fosse até algo bom, algo a ser admirado. Por conta disso, eles venderam essa imagem de que morar em favela, venderam essa imagem para a juventude. Sim, sim. Que morar em favela é correr risco, é você ser inimigo do Estado. E quem é que gosta do Estado? Entendeu? Ninguém. É você ser inimigo do Estado. Só os comuna que gosta do Estado. Enfim, vendeu essa imagem. Uhum. Essa imagem aí para a juventude assimilou. E é o que acabou gerando isso. Essa ideia de que é legal. Morar em favela é legal. E muito pelo contrário, cara. As pessoas, assim... Muitas pessoas, eu não vou dizer assim todas, né? Eu tive experiência de morar em comunidade, mas muitas pessoas que moram em comunidade detestam aquilo dali, cara. Elas detestam. Elas moram ali por necessidade. Agora, mas se pudessem sair, sairiam. Tu vê, cara, o Nelson Rodrigues falou uma parada que é super correta. A melhor coisa que o jovem faz é crescer. Eu lá nos Estados Unidos, no período que eu passei nos Estados Unidos, principalmente Boston e Miami, eu vi vários jovens brasileiros que vivem em Miami, em Boston, em lugares ultra desenvolvidos, ultra seguros, organizados e tudo mais, que tem tudo, tem alimentação, tem carro de qualidade, tem casa de qualidade, que tá nos Estados Unidos, num país com baixa criminalidade, principalmente nessas cidades que eu falei, não são jovens de periferia lá, e que ficam batendo no peito, tipo, eu sou favela, sou bandido, e tentando imitar aquele lifestyle e se orgulhando enquanto tá vivendo. E, tá numa capital americana que não chega nem perto de ser o que é uma favela no Rio. É o que eu tô te Por falando. que não vem, cara? Sai dos ideia, Estados Unidos, vem aqui pro Rio de Janeiro, não tem ideia, compra uma casinha no Complexo do Alemão e vai viver o lifestyle de bandido. Marcelo, eles não têm ideia. Do Alemão, pra eles viver em favela, pra eles viver em favela é curtição, é droga. Eles não têm noção que a maioria dos favelados, ao contrário do que eles acham, que a maioria dos favelados trabalham em obra, começam a vida trabalhando em obra, não tem oportunidade nenhuma, entendeu? Acordam 5 horas da manhã. Consegue estudar. Acordam 5 horas da manhã pra poder ir pro trabalho, 4:30 da manhã, e pega mototáxi pra subir a comunidade. Eles não têm noção de que quando tem operação, muitas das vezes a pessoa não pode nem sair pra trabalhar. Eles não têm noção do que é ter uma goteira na tua casa, uma infiltração. O que é você ter que resolver tudo, porque eles vivem na bolha deles. Na bolha deles, o favelado é maneiro, entendeu? Eles legal. Eles veem um lifestyle positivo legal, de alguma forma. É legal morar em favela, correr risco, eu cheguei a ver, brother, um casal, né, que era um casal, uma menina e um menino, e um moleque era meio que imitava bandido e tal, usava uns cordãozão, andava de Kenner, bonezinho, e aí ele falava assim, chegava, amor, não sei o que, aí ele falava assim pra ela, fala pro teu bandido. Aí ela, ai meu bandido, não sei o que. Tipo assim, como se fosse. Como se fosse um apelidinho carinhoso, tá ligado? Tipo assim, pô, é meu bandido. Aqui não, nos Estados Unidos. É um casal brasileiro que vive nos Estados Unidos. Provavelmente. Primeiro comando do condomínio. Comando arco-íris da praia. É tipo isso, cara. Mas, provavelmente se eles verem isso aí, eles devem até me seguir. Se ver isso, eles vão saber que eu tô falando deles. Não levem a mal, mas eu acho ridículo. Eu não tenho medo de dar opinião. Eu acho patético. Isso aí, quem me conhece sabe que eu acho patético, né? Não quer dizer que eu não compreenda, mas eu acho patético. Mas, cara, vamos começar as pautas, porque a gente trocou ideia já mergulhando beleza. E as pautas foram esquecidas. Vamos lá. Começando aqui pro assunto mais polêmico da semana, uma coisa que tá abalando corações. Criou uma guerra nacional de narrativas, um monte de mentiras. Eu cheguei a ver pessoas falando coisas que eu fiquei assim, cara, ou essa pessoa, ela é analfabeta funcional, ela lê e não tem capacidade de interpretar, ou ela é muito maliciosa, ela tá tentando manipular as pessoas com uma informação totalmente falsa e distorcida pra poder garantir o discurso dela, ou a ideologia dela, ou o objetivo dela, enfim. Sim. Não dá pra saber. O fato é que foi falado muita merda a respeito disso, então eu quis parar realmente pra ler, pra poder compreender antes de falar. E esse assunto é a PL 1904, né, que transforma o crime de aborto, né, equipara o crime de aborto a um crime de homicídio, tá? Essa PL, ela foi
transformada publicamente pela mídia, pelos influenciadores e pela esquerda, e foi apelidada em pele do aborto, porque utilizaram essa pele do aborto, desculpa, pele do estupro, porque eles levantavam a narrativa de que em casos de estupro, a mulher que abortasse, ela teria uma pena maior do que a pena do estuprador. No caso, depois dos 3 meses de gestação. No caso, são 22 semanas, seriam 5 meses. 5 meses e meio. Mais ou menos 5 meses e meio. Então, vamos dizer assim, o que a PL vai trazer é o seguinte, mesmo que o feto não tenha cérebro, e mesmo que seja resultado de estupro, após 5 meses e meio, vai ser considerado crime. Homicídio. Homicídio. Exatamente. Entendi. Porque a galera transformou porque mesmo que seja... Porque por mais que o aborto seja crime, em caso de estupro, não é criminalizado. A mulher tem o direito de abortar até 3 meses. Até 3 meses. Em caso do bebê acéfalo. E do caso do bebê ser acéfalo, né? Ter hidrocefalia ou algo do tipo. Ou algo que envolva risco à vida da mãe. Ok. Só que o que acontece? Esse caso aqui, ele não quer apenas criminalizar o aborto. Ele quer equiparar a mulher que abortar o filho. Ele quer equiparar a um crime de homicídio. Que é que ela cumpra uma pena de assassinato caso ela cometa o aborto após esses 5 meses. E aí, essa questão do estupro, ela não é a regra nem o objetivo central dessa lei. Essa questão do estupro ela foi levantada como pauta majoritária, né, pela esquerda, porque é uma forma de sensibilizar as pessoas contra a aprovação dessa lei, simplesmente porque a esquerda não quer criminalizar o aborto. O que a esquerda quer é legalizar o aborto, né? Mas a pauta trata de aborto, né? Esse caso de estupro é um caso à parte, que significa uma minoria, né? E aí criou-se essa grande confusão, que está sendo uma grande briga. Eu, antes de dar opinião, vou esperar você falar. Antes de eu falar a minha interpretação, só queria dar essa explicada antes. Cara, então, assim, eu vou dar minha opinião, tirando, assim, qualquer tipo de ideologia política ou religiosa, até porque eu não sou religioso. Na minha visão, o que tem acontecido hoje em dia é o seguinte, a vida está sendo banalizada. A vida humana está sendo banalizada aos poucos, entendeu? Talvez seja influência dessa questão, assim, de materialização das coisas, entendeu? Tudo hoje em dia é muito custo-benefício. Então, hoje em dia, um casal, pô, tem que planejar para poder ter um filho, para poder ter uma criança, entendeu? É um casal hétero que eu tô falando. Uhum. Exatamente por isso, por essas questões do custo que isso gera. E o aborto, ele entra nessa situação também, nessa situação econômica. Na minha opinião, eu acho que a lei, ela tem segmentos, né? Que seriam a jurisprudência, a doutrina. Para quem não sabe o que é jurisprudência, seria uma forma que os tribunais eles têm de julgar determinado acontecimento, determinado fato, entendeu? Dentro de uma região ali, dentro daquela esfera ali do foro, né, que se fala, eles julgam determinado fato, que pode ser tanto penal, quanto civil, quanto trabalhista, seja lá o que for, de determinada maneira. Na minha opinião, eu não concordo com isso, de poder abortar depois de... Aliás, 22 semanas. De 22 semanas, né? Cerca de 5 meses e pouco. Eu não concordo porque, ainda que o corpo seja da mulher, tem aquele lema, né? De meu corpo, minhas regras e tudo mais. Enfim, mesmo que o corpo seja da mulher, o que tá alojado ali nela, o que tá habitando nela é um outro ser vivo, entendeu? A gente não tá falando de um mioma, de um câncer, entendeu? Só que tem um outro porém também. Mesmo com isso tudo, tem que ser analisado o caso concreto, a situação. Agora vou me colocar do lado das pessoas que não concordam. Uma criança de 10 anos, ela foi abusada, mas uma criança não tem entendimento do que seria um abuso, não tem muita ciência, ou tem medo, ou foi traumatizada, ou o estuprador aí, ele ameaçou a criança de contar, enfim, tem diversas hipóteses. Tudo tem que ser analisado friamente, todo o contexto tem que ser analisado. Onde estavam os responsáveis da criança, o representante legal, o tutor, seja lá o que for. Onde eles estavam na situação ali, entendeu? Quem foi o estuprador ali? Era alguém da família? Era algum amigo?
isso tem que ser totalmente contextualizado. Porque uma coisa é um estupro contra uma criança. Eu não tô relativizando, assim, no sentido de, é menos pior, não é nada disso. Eu tô colocando, assim, uma hipótese de casos. Uma coisa é um estupro contra uma criança. Outra coisa seria um estupro contra uma mulher de, vamos dizer assim, de 30 anos. Ela já consegue se defender, ela já consegue procurar ajuda. Uma criança, ainda mais quando ela tá numa situação que, vamos supor, pode ser até um pai, ela vai recorrer a quem? Entendeu? Quem é que vai ajudar ela? E o crime de estupro, ele é um crime contra a dignidade sexual, né? Ele tá previsto ali no Código Penal. Mas essa interpretação, essa avaliação de acordo com o caso, a justiça brasileira, ela funciona dessa forma? É possível na justiça brasileira você avaliar um caso mais individualmente, sendo um pouco mais flexível, ter uma interpretação maior? Sim, a lei é interpretativa. Não, eu sei que a lei é interpretativa e tem as pessoas ali para interpretar. Mas a nossa justiça, é uma pergunta, tá? Um achismo, porque eu sei que você fez direito, então tu tem mais consciência disso para explicar do que eu. A lei e a justiça brasileira, ela não é mais positivista? Ela não é mais de se guiar pelo que tá escrito do que pela interpretação do juiz? Só que tem as esferas recursais, né, cara? Chega até mas o eu digo STF, porque, por exemplo, né? os Estados Unidos é um lugar que tem menos lei escrita e tem mais interpretação do próprio juiz. Sim. Aqui no Brasil a gente costuma ter menos interpretação do juiz e mais a lei escrita. Então, isso funciona aqui no Brasil? Existem margem realmente para o juiz ser mais interpretativo nesses casos? Eu acredito que sim, eu não posso te dar certeza. Eu acredito que sim. Que tem sim essa hipótese nas esferas recursais de ser analisado, analisar todo o contexto da situação, que é como eu te falei, uma mulher já adulta, ela tem mais capacidade de defesa, entendeu? Uma criança não. Em algumas situações, outra situação, uma pessoa que não tem capacidade plena mental, uma pessoa deficiente, seja lá o que for. Sim. A mesma coisa, ela também, muitas das vezes, não tem consciência nenhuma do que está acontecendo. Aí a gravidez é descoberta lá com 6, 7 meses, a barriga vai mudando, o corpo vai mudando. A gente tem que analisar diversas hipóteses. Mas tu compreende, assim, na minha visão, o que eu expressei sobre a PL, isso é o ponto que está sendo debatido. Mas esse não é o ponto central da PL. Isso é uma exceção da exceção da exceção. Isso corresponde a menos de 5%, talvez menos de 3% dos casos de aborto. A gente sabe que 90 e tantos % do caso de aborto, o ponto central da PL, são pessoas que simplesmente tiveram relações sexuais, muitas das vezes de forma irresponsável, sem nenhum tipo de proteção, gerou-se uma vida e a pessoa quer se livrar daquela vida. E ainda assim, a gente está falando de uma PL que propõe um período de mais da metade da gestação para que a pessoa já formou alguns órgãos, né? Talvez sistema nervoso, não sei. Qual é a chance de um caso que se chegue, um caso minoritário, que já é o caso de violência, que gere uma gravidez e que seja necessário passar de 5 meses e meio? Isso já é a minoria da minoria da minoria. A gente não está tratando da regra nem do geral. A gente está tratando da exceção. Aí vou entrar num outro ponto aqui que me deixa incrédulo e que me assusta sobre enxergar o nível que nós estamos enquanto sociedade. A gente tem a noção que a civilização avançou, mas a gente ainda vive um estado de barbárie. Porque a gente não está debatendo aqui que assassinato é um crime e que é errado tirar uma vida. A gente está debatendo aqui em que momento pode se haver um assassinato. Mas é como eu te falei. Mês é uma vida, 2 meses é uma vida, 6 meses é uma vida. Só muda o estágio de crescimento 2 dias da criança. 2 dias é uma vida. Por exemplo, uma criança de 10 anos, ela tem um aspecto. Um adulto de 50 anos tem outro aspecto. Ambos são vidas. A única coisa que muda é o desenvolvimento dado pela variável tempo, a qual o ser humano ele não tem o menor controle. Aí, só pra finalizar isso aqui, que eu acho fundamental falar. Quando se faz um aborto, isso é uma coisa que todo mundo tem que parar para refletir. Você não dá uma injeção ali que atravessa a barriga e causa uma parada cardíaca no feto e depois ele não se dissolve e é expelido naturalmente pelo corpo. Aquele feto ele tem que ser
retirado do corpo da mesma forma a qual deveria ser tirado num parto. Se você tem a opção de tirar uma criança num estado que ela já tem pelo menos 50% de chance de sobreviver fora da barriga ali da mãe que o formou, com vida, por que você tem que assassinar essa criança brutalmente e tirar ela morta? O que me leva a pensar que um bebê, uma vida que está ali dentro, pode ser tirada com vida? O que me leva a querer tirar ela morta? Isso vai trazer alguma solução para a mulher que foi... Vamos, de novo, isso é uma exceção, isso não é a regra, mas vamos partir da hipótese que a mulher foi violentada. Matar a criança que foi gerada é a solução pro trauma dela? Ou pro crime que ela sofreu? Cara, eu acho que... Perdão. É por isso que eu não vejo sentido algum em defender em nenhuma hipótese o aborto. Eu não consigo ver. Nós como homens, nós temos uma certa dificuldade de entender, né, a dor da mulher nessa situação. Não tem como... A verdade é essa. Não tem como a gente dimensionar o que uma mulher sente. Para um homem, se acontecesse ao contrário com um homem e fosse assim, pelos meios heterossexuais... ia passar até que despercebido. Não, tá bem. O cara não ia se preocupar tanto com isso. Pelos meios heterossexuais, né? Não, sim. Ao contrário, também seria traumatizante. Isso que eu ia falar. Porque, mas... Assim, beleza, o cara foi estuprado por uma mulher. Pode não ser tão traumatizante. Não, mas falando sério, assim, a gente consegue entender, de certa forma, quando a gente coloca essa situação dentro do nosso meio ali, dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amigos. Imagina se fosse, vamos supor, uma irmã, uma filha, uma mãe, uma avó, entendeu? Claro. Então, é uma situação que, às vezes, a emoção ela se torna mais racional. Quando você coloca nesse ponto de vista, a emoção ela se torna mais racional que a própria razão. Claro. Entendeu? Porque você sente muito mais o que a pessoa sentiu. Você vê como que aquilo, de fato, deveria ser punido. Mas, como você falou, eu não consigo entender também esse ponto de... Por que essa preocupação de algumas pessoas com o aborto? Eu também não consigo entender, sendo bem franco, assim, bem sincero. Eu não consigo entender por que tem tantas pessoas que defendem isso, tipo, ferrenhamente. Não, porque tem que abortar, eu entendo. Pra mim, isso nada mais é do que um dos pontos fundamentais da agenda progressista feminista. O feminismo, ele tem por objetivo, um dos grandes objetivos isso daí é só a gente tá defendendo a minha ideia, é liberar o aborto, de forma deliberada e indiscriminada. Exatamente. Então, assim, o que eles puderem discutir, forçar, pressionar para que o aborto seja liberado, para poder passar essa pauta que é tão importante para eles vão fazer. Cara, isso daí literalmente, isso daí é literalmente jogar a poeira por baixo do tapete, cara. Entendeu? Porque tem muita criança abandonada, tem muita criança que tá recorrendo pra marginalidade, pra vida do crime, ou se prostituindo, ou seja lá o que for. Criança que não tá amparada pelo Estado, pela família, por ninguém. Tem muita criança, na nossa realidade tem. Mas é meio que jogar a poeira pelo tapete. A solução é matar? A solução então é matar a criança. É isso que eles estão falando. Entendeu? É bizarro, porque quando alguém comete um crime... a pessoa não pode ser penalizada, ela não pode ser castrada quimicamente, ela não pode ter prisão perpétua, muito menos ter pena de morte, na visão da própria esquerda. Mas uma criança que nem nasceu, ela pode ser assassinada sem nem ter a chance de desenvolver a vida dela. Como eu te falei, todos os casos têm que ser analisados. A mulher que ela foi violada, foi violentada, não sei, assim, tem diversas formas, né? Pode ter sido uma situação que ela estava em coma, induzido, alguma coisa assim. Pode ter sido uma situação que ela estava embriagada, que ela estava sob efeito de droga. Ainda assim, qual é a possibilidade dela só descobrir e só poder fazer o aborto lá no 6º mês? É o que eu ia falar agora. Até pelos casos de violência. Pra quem não sabe, eu já trabalhei na prefeitura de Vassouras, eu trabalhava no CRAS e no CRES, e eu acompanhava alguns casos de meninas que foram violentadas. Evidentemente, eu não fazia o tratamento, mas eu estava lá dentro do CRES, e, claro, com as psicólogas, com as assistentes sociais, eu era apenas orientador social, mas eu estava lá dentro. E o ponto o processo de quando uma mulher é violentada, ele ocorre da seguinte forma: quando descobre-se ou quando há denúncia, pega-se a mulher, faz o boletim de ocorrência, logo após se vai imediatamente com essa mulher para o hospital. Tem que fazer o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é o tratamento dela, que não envolve só dar a pílula
do dia seguinte ou a medicação para que ela não engravide. Se trata também de dar a medicação para que ela não contraia uma doença. E o o que soro acontece? também para não pegar HIV. Então, assim, qual é a hipótese de uma mulher que foi violentada só querer abortar o filho depois de 6 meses? Ou qual é a hipótese de uma mulher, aí já passando para outro contexto, de só descobrir que está grávida depois de 6 meses? Então, 6 meses já tem uma barriga grande. 6 meses, o corpo dela já tá totalmente diferente hormonalmente. 6 meses ela já não tá tendo mais ciclo menstrual. O que pode acontecer. Qual é a chance, mano? O que pode acontecer é que o trauma tenha sido tão grande assim, que ela tenha um constrangimento. E ela tem esse constrangimento. Tipo, pode ter acontecido aquela situação. E aquilo dali gerou uma marca, gerou um trauma nela, e ela ficou ocultando, omitindo. E chegou um momento que ficou assim, visível pelo aspecto físico dela, que ela tá grávida. E ela não consegue mais esconder. Isso pode acontecer. Isso Tudo bem, mas você não entende também que fatores emocionais, eles não podem ser levados em conta quando a gente está tratando de justiça e de política. Infelizmente, política e justiça não pode ser visto por um fator emocional. Assim como um fator emocional não pode justificar um crime. É a mesma coisa eu falar que eu fui traído. Que eu tenho uma esposa, que eu sou casado, que eu tenho filhos, que eu tô lá todo dia e de repente eu chego em casa e a minha esposa tá com outro homem na cama. Então, e aí eu matei ela por um fator emocional, aí eu vou chegar na frente do juiz e falar, olha só, mas pô, eu amei ela, eu casei com ela, eu moro com ela, eu fui humilhado publicamente, eu perdi a cabeça, eu precisei matar ela. Olha só. O meu fator emocional, ele não pode ser justificativa pra minha ação de homicídio. Um homicídio. Briga de bar. Isso daí é de praxe. Teve uma briga de bar, um era flamenguista. Não é qualificado. Um era flamenguista, o outro era vascaíno. Tá. Aí um começou a falar mal do time do outro, normal. Aí o cara se irritou, foi lá e matou o cara. Isso é um homicídio por motivo torpe. Um homicídio. Porque o cara chegou em casa e ele viu a mulher dele se relacionando com outro cara na cama dele. É um homicídio por forte emoção. Ali teve uma forte emoção. Ele foi induzido ali pelo ímpeto da raiva. E é diferente, é julgado de uma forma diferente. O homicídio por um motivo torpe, ele é um homicídio qualificado, entendeu? Tá. Então, mesmo que não seja planejado, o qualificado, no caso, é quando você planeja matar alguém. Tem umas hipóteses. Então, mas mesmo se for... Requinte de crueldade, tem umas hipóteses de... Ou se for por um motivo banal... Motivo banal, Entendi. Tem outras hipóteses, assim, eu não vou lembrar de todas agora, mas tem. E tem esses de forte emoção, que muitas das vezes, cara, já ouvi relatos que o próprio tribunal do júri, quando ele vai ser lá julgado, absolve o cara. É porque o homicídio, ele é julgado pelo tribunal do júri. Pelo tribunal do júri, que eu acho que é composto por 7 pessoas, né? 7 ou 8, então, se você comprovar ali que você passou por uma humilhação muito grande... Tudo vai ser analisado, vai ser analisado. Ele vai contar a versão dele, vai ser ouvido, Mudando um pouco de assunto, então, qual é a função do tribunal do juiz num julgamento que há tribunal do júri? Cara, o juiz ali, ele é um mediador, cara. Ele é um mediador. As pessoas têm a imagem de juiz, eu acho que é aquela coisa de filme, de série, como se ele chegasse lá, não, porque você é culpado, apontasse o dedo na cara da pessoa, e não é, na realidade não é assim. O juiz, ele... Na realidade, entre aspas, porque isso acontece. Isso que eu ia falar. Mas assim, muitas das vezes, o juiz, ele fica ali só ouvindo o lado do Ministério Público, o lado do defensor público. Não tem como ele saber o que aconteceu. Ele não vai saber jamais o que aconteceu. Porque tanto um lado vai aumentar pro lado negativo, aquela coisa de acusação, quanto e junto com aquela fase de investigação dentro do inquérito, naquela fase da investigação policial, quanto um outro lado vai falar também coisas assim, extremamente benevolentes sobre a pessoa, que tu fica até com pena do cara. Tu fala, pô, o cara é um santo, mano. O que ele tá fazendo aqui? Pô, entendeu? Eu mesmo já presenciei várias situações assim, mas faz parte, entendeu? Faz parte. E observou muitos julgamentos lá no fórum, né? Já, muitos. Já vi coisas assim, já ouvi. Enfim, mas não, a gente não precisa nem entrar nesse mérito, mas já ouvi muitas coisas assim que realmente mostrou como que é mais ou menos, né? A justiça aqui, pelo menos no Rio, como que ela funciona, entendeu? Coisas assim que tu fica abismado, entendeu? Porque o cara faz uma coisa absurda e recebe uma pena branda, entendeu?
Te dar um exemplo aqui, uma situação que aconteceu, o ciclista foi atropelado por um ônibus e supostamente, né, o cara que atropelou foi condenado a pagar 2 cestas básicas. O moleque quebrou a perna em três partes, ficou com sequela vitalícia, não tinha solução, entendeu? Enfim, mas vamos mudar de assunto aí. É inacreditável. Eu acho que e acreditar em justiça é uma ilusão muito grande. Mas bom, acho que é basicamente isso. Eu falei tudo que eu tinha pra falar a respeito disso. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de assassinato em qualquer estágio da vida. Eu acho que a vida deve ser preservada de qualquer forma, independente da circunstância. Eu acho que se você tem a possibilidade, nem que seja mínima, de você tirar esse bebê de dentro da mulher e ele com vida, no caso. Com vida, eu não vejo por que você tirar ele morto. Eu acho que isso é crueldade, isso é barbaridade e não existem argumentos pra justificar isso. Como eu te falei. Se fosse um argumento tipo assim, não tem como tirar ele com vida, aí eu falo, tá. Como eu te falei, tipo... Vamos debater. Eu concordo contigo. Já não deveria haver o debate, mas a gente tem a mesma opinião quanto a isso, entendeu? Agora, assim, pra mulher é traumatizante. Eu acredito, né? Eu acredito que seja traumatizante. Tanto ela ter a criança, porque ela vai ver... Ela vai ver aquele neném ali e tudo mais. Ou mesmo que não veja, ela vai saber que ela gerou um ser, entendeu? Quanto abortar. Eu acho que é traumatizante das duas formas. Eu acho que aquilo dali, cara, é uma situação muito complicada. Mas esse é o ponto que eu trago também. O estupro é muito complicado, ainda mais se resultar em gravidez. O aborto resolve o trauma? Porque eu tenho empatia pelo sofrimento gigantesco que deve ser sofrer isso. Inclusive, eu acho que as penas pro estuprador são ridículas. Agora, o ponto é, traz a solução Não abortar? Acredito que traga. Psicologicamente resolve o trauma dela? É óbvio que não. Porque se fosse uma solução, se alguém crê que resolve, tu tem um ponto de partida pra discussão, mas não existe. Não resolve. Não resolve. É como a gente tava falando, isso daí é pauta ideológica, mano. Isso daí eu tenho que defender minha opinião, eu tenho que defender minhas ideias, entendeu? Acima de tudo, até mesmo da opinião que eu tenho de fato, entendeu? É isso aí. Vou colocar acima da minha própria opinião. Isso acontece muito hoje em dia, mano. Bom, mudando aqui então pra segunda pauta, né? Não sei nem quanto tempo a gente já gastou nessa primeira pauta no tempo. Bom, essa segunda pauta aqui, cara, eu vou até pular porque eu vou botar em ordem de importância, porque a gente já gastou muito tempo, né? Eu quero entrar nessa daqui. Cara, na tua visão, né, sobre o comportamento feminino atual, vale a pena para um homem se relacionar hoje em dia? Essa eu falei que eu tinha uma surpresa polêmica e eu queria trazer. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro é essa, o que tu acha? Né? Vamos trocar, porque hoje em dia a gente sabe que a gente tá vivendo um momento de discussão, né, de uma discussão muito forte entre homens e mulheres, né? Tem essa guerrinha, né? Essa problemática aí de... Não é só entre homens e mulheres, não. Héteros e homossexuais, negros e brancos, pobres e ricos. Exatamente. Policiais Não, policial e bandido é óbvio, né? Polícia e bandido nunca vai se dar bem, né, cara? Mas assim... Às vezes até dá, cara, que no Rio de Janeiro... mano, toma cuidado com o que tu fala. Tu vê bastante interação entre... Não esqueça de que tu ainda tá no Rio, não. Enfim. Mas vamos avaliar esse assunto de forma... olhando só pra ele, sem abrir ele de forma genérica. De acordo com o comportamento feminino atual que você observa empiricamente nas mulheres, você tem achado que vale a pena se casar hoje? Se vale a pena genericamente falando, não são casos isolados. Tô falando genericamente e empiricamente, do que você observa ao seu redor, da tua experiência de vida. O que tu tem achado? Então, com a minha experiência de vida, eu acredito que não. Eu acredito que não vale a pena se casar hoje em dia. Tá bem complicado, entendeu? Porque, cara, as pessoas estão... Elas não estão assumindo mais responsabilidade. As pessoas não estão mais se respeitando como era antigamente. As pessoas não querem mais exercer o papel delas dentro do casamento, do relacionamento. Porque, cara, amar, na minha visão, não é um sentimento. Aí tu vai falar assim, mas como que o amor não é um sentimento? Eu acredito que o amor é uma atitude, entendeu? É uma escolha.
Então não tem como você dizer que você ama alguém quando você trai, quando você mente. Assim, isso é minha visão empírica, Uhum. entendeu? Agora, na minha visão genérica, eu acredito que sim, as pessoas elas podem encontrar alguém que vai valer a pena, mas pelo relacionamento, não pela questão material, mano. Isso é uma ilusão, entendeu? Você querer casar pra poder ter constituição de bens, entendeu? Ou já pensando, como eu já ouvi. Ah, mas se eu terminar, eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo. Cara, isso daí não é amor, cara. Isso daí você não tá casando por amor. Você tá casando já pensando em terminar. Você já tá casando pensando no que você vai, no que você vai conseguir com o fruto daquilo. Isso não é amor, mano. Isso daí pra mim é um negócio, entendeu? Uhum. Agora, quanto a essa mentalidade que algumas mulheres têm hoje em dia, eu enxergo de uma maneira às vezes até meio imatura, mano. A mulher, ela passa por um processo durante a vida dela que é uma massagem no ego constante, entendeu? Uhum. Ainda mais se ela tiver um padrão de beleza um pouquinho acima da média. Eu costumo falar, eu já falei inclusive aqui nessa mesa várias vezes. Ninguém foi tão privilegiado na história da humanidade e ninguém é Quanto as tão mulheres? privilegiado quanto a mulher bonita. A mulher, e Sem sombra de majoritariamente dúvida, a mulher mano. Sem sombra de bonita, dúvida. ela é bajulada Aham. e ela é privilegiada desde o berço até a idade adulta Não, dela. sim, eu acredito que é assim, cara. Esse lance de, tem que tratar como uma princesa, como uma rainha. Mano, tu tem que tomar cuidado com isso. Essa questão de você tratar bem uma pessoa. Eu acho que você tem que tratar com respeito, mano. Sabe por quê? Como ela vai reagir lá na frente quando você disser um não? Quando você falar, não dá, não posso, não quero. Como que ela vai reagir com isso? Mas é Entendeu? nesse momento que eu acho que o cara descobre quem é a mulher, na hora que ele contraria ela. Porque enquanto você tá fazendo a vontade da mulher, enquanto você tá dizendo sim pra ela, fazendo o que ela tá pedindo, atendendo a toda a expectativa dela, ela vai ter um comportamento que provavelmente vai ser positivo. Todo mundo é bom, legal e feliz quando tá tendo suas expectativas e vontades atendidas. No momento que você fala um não, no momento que você se posiciona, no momento que você nega algo ou não atende a expectativa, Só fica quem é de verdade. só fica quem é de verdade. É nesse momento que você conhece as mulheres. Só que eu acho que a maioria dessas mulheres, elas já são mimadas pela própria natureza, elas são mimadas pelos pais, e elas estão sendo mimadas pela sociedade. Elas acham que elas têm um monte de direitos, que elas têm que ser servidas, tratadas como uma princesa da Disney, mas que elas não têm nenhuma responsabilidade. Mas, Porque a ideologia feminista colocou na cabeça da mulher que ela tem 1 milhão de privilégios, mas que ela tem 0 responsabilidade. Marcelo, a gente tem uma parcela de culpa nisso também, cara. A gente que gerou, de certa forma, isso também. Sim. Porque se o homem, Claro. ele é um cara que se dá um respeito, é um cara que tem objetivos, é um cara que tem personalidade e opinião, entendeu? Ele sabe se impor, é um cara que escolhe a pessoa pelas razões certas. Tem muito cara que o critério dele de relacionamento é a aparência, mano. É a beleza. Não tem muito cara não, acho que grande parte grande dos caras maioria, continuam vamos ser escolhendo sinceros aqui. mulheres pela aparência mano, majoritariamente. e tem mulheres que são excelentes pessoas, mano. Uhum. São mulheres trabalhadoras, são aquelas que agregam, que vão estar somando junto com ele, mas não tem essa aparência toda, entendeu? São mulheres que estão buscando alguma coisa a mais na vida. Então qual é o teu objetivo? Você quer ter o quê? Um objeto de adorno? Você quer ter um objeto sexual? Ou você quer casar, você quer ter filhos, quer constituir uma família? Você tem que ver qual é o teu objetivo, mano. Não, isso aí, com certeza. A vida Mas ela vamos tem lá. que ser equilibrada. Mas vamos lá, sem fugir da pergunta. Aham. Observe as últimas mulheres que você se relacionou, que você conheceu e conviveu no último 1 ano. O erro foi meu, já falo daí. Vale a pena casar? O erro foi meu, eu escolhi mal, eu escolhi errado. Não, Hoje em tudo dia bem. eu tô contra a cabeça, tô contra a mentalidade. Não, o erro foi meu, eu vou jogar o erro pra mim, entendeu? Não, eu concordo. Com essas últimas aí não valeria, mas Eu concordo. daqui pra frente eu determinei na minha vida que vai ser diferente, entendeu? Concordo. Agora que existe essa mentalidade que a gente tava comentando, hoje em dia tem essa mentalidade de que o homem é o demônio, né? Ficar demonizando, tudo é culpa do homem. Tipo, mano, o mundo que a gente vive, querendo ou não, boa parte dele foi construído por homens. Boa parte deles morreram, entendeu? Pra gente tá vivendo aqui, tá falando aqui, entendeu? Não tô falando em guerra não, mano. Tô falando em guerra não. A gente pode falar de guerra Tô também, falando assim, inúmeras vezes, o inúmeras cara- guerras. É porque a guerra, ela não necessariamente Mas é só o vamos ataque, mas não, tem a vamos defesa vamos também, considerar tá? que a guerra foi criada por homens. Então Aham, vamos beleza. descartar a guerra. Vamos falar assim, na construção da sociedade mesmo, entendeu? No sacrifício que o homem fez para poder
edificar o que a gente entende hoje em dia por sociedade. As criações, invenções e tudo mais. Foi construído por homens, mano. Então não tem como a gente ficar colocando homens assim como se fosse... A gente não, né? Algumas. Colocar os homens como se fosse assim, como se fosse um monstro? Um monstro. Porque a sociedade depende dos homens. A gente, dentro da sociedade, nós não somos seres isolados, assim como nós dependemos das mulheres também. O homem, ele tem aquele lado mais agressivo, aquele lado mais bruto, aquela coisa mais assim, mais ríspida. A mulher, ela já tem aquele lado mais carinhoso, aquele lado mais meigo, mais dado, mais conversativo, entendeu? Na verdade, se completam, mano. E, na verdade, o homem e a mulher, eles são a mesma coisa, entendeu? Eles vêm do mesmo lugar, entendeu? Tanto o homem quanto a mulher são gerados pela mulher. E a mulher depende do homem, mano. A mulher depende. Até nas pequenas coisas a gente vê que eu te contei hoje uma situação, não dá pra falar agora, que aconteceu com a minha mãe e eu que fui lá defender minha mãe. Ela não pôde ir sozinha, entendeu? A mulher depende da força bruta do homem, entendeu? O homem depende da mulher pra poder lidar com assuntos que ele não consegue lidar, porque ele não tem essa capacidade cognitiva de assimilar várias coisas ao mesmo tempo. Não, compreendo tudo isso, mas eu acho que quando eu falo a respeito do comportamento atual das mulheres e desse questionamento que tem sido muito falado ultimamente sobre se vale a pena mais um casamento ou não para um homem, eu acho que vem justamente da mulher moderna, a mulher atualmente, ela não está entendendo o papel dela nem a complementariedade entre os gêneros. A mulher, ela tem todos os direitos, mas não quer ter deveres. Mas não quer ter os deveres. Os homens, eles permanecem com as responsabilidades que eles já tinham na época dita machista, mas eles têm agora também as responsabilidades da era moderna. Consegue por isso que, assim, entender? Eu entendo. Então, assim, então, uma brincadeira boba que é o seguinte: na hora do encontro, o homem paga a conta. Na hora do divórcio, tem que divide o patrimônio. Que foi constituído ali no momento do casamento. Exatamente. Do matrimônio em diante. Tem uma situação de risco, o homem tem que defender a mulher. Mas é isso que eu tô te falando, mano. Mas aí, chegou no ponto que eu tava falando. Entende? Essa questão então, assim, de imaturidade. Isso é falta de maturidade, Marcelo. Mas é falta de maturidade ou são mulheres que estão sendo criadas no mundo... Oportunistas? Mulheres oportunistas ou que estão se deixando levar por um discurso que está tornando elas também insuportáveis. Também. Quando eu falo insuportável, eu tô falando de não dar para suportar. Não, como é que você vai suportar uma mulher que ela é autoritária, ela é poderosa, ela acha que ela tá acima de você, não tô falando que ela tá no mesmo patamar, que ela acha que ela tá acima de você, mas sempre que há uma situação mais complicada, a responsabilidade de resolver é sua. Do culto o homem, ele fica sobrecarregado. E essa questão do culto ao narcisismo, que tá se tornando também uma coisa que, mano, todos nós um dia vamos envelhecer, a gente vai perder nossa aparência, a gente, entendeu? Enfim, coisas naturais, assim, coisas normais. Eu vejo muito isso, principalmente nas redes sociais, né, mano? Hoje em dia a gente tem muito acesso às redes sociais. É um narcisismo absurdo, mano. Tu vê que é um culto aquilo dali, é uma tipo... Beleza, você é bonito, você é bonita. Pô, graças a Deus que você nasceu assim. Mas você só tem isso como atributo, você não consegue mostrar nada além disso. Sou criadora de conteúdo, aí tu abre lá pra ver o conteúdo dela, é só foto dela, foto da bunda, foto da barriga, videozinho dançando funk. Qual é o conteúdo? Não tem conteúdo, o conteúdo é mostrar meu corpo bonitinho aqui. Junta isso tudo aí, qualquer directzinho, qualquer messenger. Tem lá 20, 30, 40 hoje, bom dia, boa tarde. A bajulação masculina, apenas pela beleza, né? Aí a pessoa que já é superficial, que já é vazio, que já é rasa... Olha só, não quero nem criticar, julgar em si a pessoa, mas a atitude. Ela se torna mais ainda. Ela começa a ver aquilo dali, ó, aquelas pessoas ali, ó, como tipo uma seleção, pô. Um alimento, né? Um alimento. Isso vale pros dois lados, cara. Até pro homem também, que é... se destaca, também é a mesma coisa. Só que acaba que no final de toda essa história aí, no final desse rumo, são pessoas vazias, mano. São pessoas que vão ter dificuldade em constituir família. São pessoas que estão com o ego totalmente alterado. Elas estão se vendo como semideuses, entendeu?
Não se veem nem mais como seres humanos, tem que ser venerado o tempo todo. Sim. Estão totalmente fora da realidade. Estão totalmente fora da realidade. Esse tipo de pessoa que tá vivendo essa situação vai ser uma pessoa extremamente difícil de casar. Entendeu? Uhum. É a pessoa que tá extremamente preocupado com a aparência, tá extremamente preocupado com a aparência não só física, mas aparentar até para outras pessoas, é o lance da ostentação. Entendeu? Tá extremamente preocupado com a aparência e vai ter dificuldade em se casar. Agora, a galera que já tem planos, já estabelece metas que não correspondem só a exibir o que tem ou a própria aparência, talvez seja essa galera aí que vai casar, que é o pessoal mediano, vamos dizer assim, né? É aquela galera que é invisível, entendeu? Dos dois lados, tanto homens quanto mulheres. Talvez seja essa galera aí que vai conseguir manter um relacionamento, entendeu? Não vai ter essa questão aí essa preocupação exagerada de o que ele tem, o que ela tem para me oferecer depois, entendeu? Vai ali construir tudo junto, vai somar. Relacionamento é soma, cara. Relacionamento não é subtração, não é eu chegar ali já querendo arrancar da pessoa. É vocês ir construindo um castelo junto, mano. É isso que muita gente hoje em dia não consegue entender, não consegue se colocar, não consegue colocar isso dessa forma, entendeu? Eu vou ficar com alguém liso, alguém sem dinheiro, nada pra me oferecer. Mas olha só, eu vejo majoritariamente essa fala de que não tem nada pra me oferecer, de que o cara é liso, de que o cara não tem como nem me bancar. Da mulher. Por parte da mulher. Sim, é mas muito difícil encontrar um homem falando, não, ela é lisa. Cara, homem Você não fala escutou isso, quantos homens falam, não, eu não vou ficar com essa mulher. Mano, homem não fala isso. O homem, se ele olhar pra uma mulher, ela pode ser uma atendente do McDonald's, ela pode ser uma faxineira, ela pode... Não tô desmerecendo essas profissões, mas são profissões de nível inicial ali da escala de trabalho, certo? Se o homem olha pra essa mulher, ele acha essa mulher bacana, ele acha essa mulher bonita, ele acha que essa mulher ali agrada e compreende ele vai gostar dessa mulher. Ele não vai virar e falar, não, ela é bonita, mas ela é lisa. Mas entendeu? Aí eu te pergunto. A mulher é muito mais focada hoje materialmente no que o homem tem a proporcionar do que o homem tá. Agora assim, cara, eu acho que talvez esse nem seja o foco central da parada. Eu acho que ainda não é o foco central. Mas aí eu te pergunto. Eu acho que, além do materialismo, eu acho que tem uma questão de sentimento da mulher, de achar que o homem tem que satisfazê-la o tempo todo, emocionalmente, porque... Isso daí é loucura. Sim, e foda-se. Né? Então, mas tem muita mulher que tá nesse frame. Não, isso é maluquice. Isso daí é... As mulheres, elas estão nesse frame hoje, entendeu? E mais maluco é quem se relaciona com esse tipo de gente, cara. Principalmente por causa do assédio. Mas tem muita gente que se relaciona com Agora esse tipo eu te pergunto, beleza. Agora, eu como homem, eu também me coloco que às vezes nós somos um pouco interesseiro também, mano. Mas não interesseiro, assim, na questão material, mas é mais na questão carnal. A gente, muitas das vezes, como eu te falei no começo, a gente busca alguma mulher, alguma parceira, entendeu? Eu vou falar como hétero, não vou falar como um homossexual. Mas, tipo assim, a gente busca usando esse critério da aparência. Isso é um interesse também. Não, entendeu? Mas é um interesse. Claro, o interesse que o cara tem, é que ele tem desejo, ele tem tesão, ele quer comer aquela mulher. Ele quer usar o corpo daquela mulher. Animal. É um instinto, mas não quer dizer que não seja um interesse. É um interesse, mas é um interesse, corpo dela. É um interesse. Agora uma parada Vamos é o seguinte, dizer que mais genuíno. É errado que o cara manipule uma situação, fingindo sentimento, iluda pra obter isso. Agora o cara simplesmente demonstrar que quer isso, eu não sei, não passa por um critério de falsidade. Uma coisa que eu até brinco, um eu te amo pode ser falso, mas um pau duro sempre é verdadeiro. Sim, sim. Entende o que eu tô tentando dizer? Sim. Agora, não é um comportamento de fingir ter atração ou fingir ter sentimento para poder ter benefícios ou sexuais, né? materiais ou sexuais ou benefícios sociais. Entendeu? Cara, na verdade isso Porque daí muitas mulheres não estão focadas às vezes no dinheiro do cara, assim, mas estão focadas assim em ter uma muleta, em ter um palhaço ali que tá um apoio, um servindo, assim, um alicerce, um alicerce na vida dela. É. Enquanto ela, isso tá muito recorrente enquanto hoje em dia, ela vai ter uma vida cômoda e confortável. Ao mesmo tempo, na hora de tomar decisões, na hora de se impor, ela levanta e ela tá de igual para igual pro cara. Você entende a conta que eu tô falando que às vezes não bate? Entendo. Porque eu sei que é complicado falar isso, mas no tempo dos nossos pais eu não vou falar, mas dos nossos avós,
por exemplo, dos nossos bisavós, o homem, ele tinha muita responsabilidade. Cara, os Ele nossos tinha pais... muita responsabilidade, mas ele tinha também muita autoridade dentro da família e dentro do casamento. E isso aqui não é porque eu quero. Eu tô falando o seguinte, que há 2 ou 3 gerações atrás, o homem tinha muita responsabilidade com a família, mas ele tinha muita autoridade dentro da Sua família. maioria tinha liderança. A palavra tinha do liderança. homem era a liderança. Liderança. A palavra do homem era a palavra final. O homem É. comandava. Não que... Olha só. Hoje em dia... Não que a mulher não possa ter. Não ela que a pode mulher ter. não possa ter. Agora, tudo dizer que bem. o homem não pode ter, aí que tá o problema. Não, mas entendeu? tudo bem, mas se você carrega uma responsabilidade a mais, se você carrega um risco a mais, se você carrega um esforço a mais, não é natural que você tenha mais autoridade? Sim, Por que que deveria, eu vou deveria. Por que o meu questionamento quando eu falo que eu não vejo casamento valendo a pena pro homem atualmente é o seguinte, eu me arrisco mais, eu trabalho mais, eu me esforço mais, eu me exponho mais. Você tá entendendo? Aham. Por que eu tenho o mesmo critério de, na hora de tomar decisões, o meu peso de palavra vale a mesma coisa? Por quê? Porque minha mulher é bonita? Entenda o que eu tô falando. A gente abre uma empresa, eu e você. A gente abre uma empresa. Eu invisto mais capital nessa empresa. Tá, eu não tô trazendo pro plano material, eu tô fazendo uma analogia, só pra você compreender minha ideia. Eu assumo mais responsabilidade na questão de tomar decisões complicadas. Eu me responsabilizo por elas. Eu trabalho mais do que você. Eu chego antes na empresa, eu saio antes, eu negocio mais, eu tento vender mais, eu me exponho mais. Se acontece uma invasão nessa empresa, uma tentativa de assalto, eu vou lá resolver, eu vou lá defender a empresa. Tá entendendo o que eu tô falando? Mas aí quando chega no momento de tomar decisão, você simplesmente vai ter a mesma autoridade que eu para poder tomar uma decisão. Na hora de dividir os lucros, Cara, mas você vai dividir os lucros igualmente comigo. Essa questão que tu falou agora é o que eu tô falando. Tem uma mentalidade, Você tem uma vê mentalidade... casamentos 50-50? É difícil ver casamento hoje em dia, então é difícil de ver responder isso. casamento. Mas olha só, essa mentalidade que tu falou é a mentalidade que eu tô querendo, tipo... Agora, tô querendo eu digo isso, de novo, de uma análise de olhar ao redor. Uhum. Da minha própria experiência, convivência, que eu observo das Então, mulheres e tudo essa, mais. essa visão é uma visão um Entendeu? pouco mais negocial, né? Tipo, daquele Uhum. casamento mais negociado, vamos dizer assim. Sim, Aquela eu tô coisa... entrando no aspecto técnico, não emocional. Então, eu falei mais assim da questão do emocional. Só que hoje em dia também tem um porém, mano. Tem uma questão assim, como homem, eu falo, a gente tá hipersexualizado. Sim, O homem claro. tá hipersexualizado. No Claro. tempo dos nossos pais não era assim. Não. Não era assim, era muito diferente. O cara já conseguia se contentar, mas... Tem como dizer se era, tipo, a risca. Mas o cara tinha uma mulher, Mas, cara, vamos dizer assim. o homem se tinha um é adultério, visual. se tinha um filho fora do casamento... O homem é visual. Não tem como dizer a risca. Não, tudo bem, ok. Mas o homem, ele é visual. O estímulo do homem é um estímulo visual, Mas ao hoje em contrário dia, da mulher. hoje em dia, A você tem um gente estímulo visual Não, a gente tem rede recorrente social, pra caramba. a própria roupa das mulheres na rua. Músicas... Se você parar na década de 60, passava uma mulher com um decotão na tua frente, com um short com metade tem da muito bunda mais aparecendo. estímulo, né, cara? É muito estímulo o tempo todo na cara do cara. Olha só, Muito eu não sou estímulo. puritano, nem moralista, nem aquele cara conservador. Mas assim, hoje em dia, a gente vive um tempo muito mais libertino. Sim. Entendeu? As coisas estão mais fáceis. Eu tenho certeza que hoje em dia é muito mais fácil você ter um relacionamento casual do que lá na década de 50, década de 40, quando minha avó dançou. Entendeu? Claro. Tá muito mais simples, a verdade é essa. Só que assim, nós desde criança ali, naquele processo ali de descobrimento e tudo mais, nós estamos sendo hipersexualizados. A mídia fica bombardeando de coisas assim que tangem para esse rumo aí, para esse lado. As músicas, entendeu? Então é muito conteúdo, mano. Uhum. É muito conteúdo. Se você parar para analisar, o mundo fala disso o tempo inteiro. Não, mas entendeu? o comportamento dessas mulheres ele chegou nesse ponto justamente por Por conta conta disso dessa também, né, construção cara? Por conta ideológica disso. do feminismo que veio no decorrer das últimas décadas. Entendeu? Isso eu também acredito que sim. Entendeu? Mas o ponto é que eu acho que a gente tá chegando no ápice do feminismo.
Eu Isso também tá não acho que fazendo assim com que fique bem complicado para os Eu homens, também não acho que na assim que o prática. feminismo seja culpado de tudo, entendeu? Mas que o feminismo colocou uma mentalidade um pouco medíocre também na cabeça de algumas Mas eu mulheres, acredito que os homens têm a grande entendeu? parcela de culpa, De sabe? culpa tem também, tem. Inclusive os conservadores. Os conservadores, inclusive. Que tentaram criar caixinhas pra poder enfiar as pessoas dentro, dizer que aquilo ali era o que todo mundo tinha que fazer e ponto final. Cara, eu acredito que não tem uma cúpula de pessoas que fica assim, pô, hoje vamos tramar alguma coisa pra gente ferrar a humanidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que são atitudes humanas que envolvem o egoísmo, que envolvem Eu obsessão, discordo, eu discordo. Não, psicopatia, nesse ponto entendeu? eu discordo. Eu acredito que existe, não dessa forma que você falou, mas eu acredito que existe sim um grupo de pessoas muito poderosas que entendem um caminho que eles têm como ideal pro mundo e que eles trabalham É meio que pra teoria da poder guiar. conspiração. Não é teoria da conspiração, você pode pegar, por exemplo, a maçonaria. A maçonaria nada mais é do que isso. É um grupo de pessoas, e eu acho que a maçonaria não é o grupo de mais alta escala. Eu acho que existem grupos de mais alta escala do que a Do própria que a própria maçonaria. maçonaria. Mas a maçonaria é um grupo de pessoas que estuda, avalia, junta pessoas de várias vertentes da sociedade, enxerga um ideal de direcionamento de países, de cidades, de nações e de mundo, e trabalham naquele sentido. Então, assim, Aham. dizer que não Mas com o existe, objetivo de fazer o mal, aí não sei. Não é o sei, que eu tô te mas falando. o fazer o bem é muito relativo. O que é fazer o bem? Cara, fazer o bem pra mim é só você não fazer o mal. Se Não, você tudo não está bem, fazendo mal, tu já tá sendo bom. não, tudo bem, mas aí partindo de um senso ético, entendeu? Isso é muito. é, Esses critérios do que é o melhor para o mundo, muitas das vezes incluem maldades, entendeu? Eu não, assim, Eu não acredito na benevolência dessas pessoas. é como eu te falei, Eu acredito mais na busca pelo ideal de que eles acreditam que sejam o bom, entendeu? Cara, Não como eu te falei, não na eu não sou benevolência contra delas. o capitalismo, muito pelo contrário, eu sou favorável ao capitalismo. Mas eu acredito que a gente chegou nesse ápice, mano, do capitalismo, mano. Hoje em dia tudo tá girando ao redor do dinheiro e, óbvio, também dos interesses sexuais, vamos dizer assim. E quando a humanidade começou a caminhar para isso, o sentimento foi colocado à parte. Então o sentimento hoje em dia não é tão importante. Uhum, É uma visão assim um pouco filosófica, meio aquela coisa muito assim, muito, vamos dizer assim, entre aspas, viajada, né? uhum, Mas faz sentido. Se você parar para analisar quando as coisas se tornaram muito mais importantes do que as pessoas, entendeu? Que é o que a gente está vivendo hoje em dia, a época do ter e esquecimento do ser, você começa a perceber que faz um certo sentido a gente viver uhum. o que a gente vive hoje em dia. Entendi. Eu não creio que o capitalismo, enquanto sistema, seria a palavra exata para descrever o que você quer falar. Eu acho que você pode estar tratando de um materialismo por parte do ser humano, uma culto à matéria, ao material. Que eu acho que eu vejo o capitalismo mais como um sistema, não como um estilo de vida, entendeu? O capitalismo é um sistema econômico, que é um sistema econômico natural, espontâneo das coisas, entendeu? Eu tenho. Eu não gosto de usar o capitalismo como o termo para isso, porque isso gera uma compreensão. Na verdade, eu acho que isso aí é fruto até de um martelamento da esquerda, sabe? Os socialistas, para tentar trazer o capitalismo pra essa mensagem. Mas eu acho que não, acho que seria materialismo, sabe? Aham, entendi. Porque tu pode estar num ambiente capitalista. Eu entendi teu pensamento, tá? Eu acho que ele tá Aham. correto. Mas tu pode estar num ambiente capitalista e não necessariamente ser materialista. Entende? Sim, pode. Entendeu Pode o sim. que eu quis dizer? Aham. Eu não preciso criar um mundo socialista pra eu não. Você pode estar no socialismo e ser extremamente materialista. Entende o que eu tô falando? Porque tá muito mais ligado ao teu comportamento e à tua valorização das coisas. Entende? Sim, consegui entender. Eu falei assim, mais de uma forma mais ampla, entendeu? Eu tô falando num sentido assim, num senso comum. Aham. Eu não tô assim, nem particularizando, nem dando situações que não aconteçam. Eu acho que por um senso comum isso acabou acontecendo. Uhum. Essa necessidade exacerbada aí de mostrar o que tem, de ostentar, de ter posses, entendeu? Uhum. De ter poder, essa necessidade exacerbada das pessoas, que refletiu em tudo, mano. Refletiu na música, no relacionamento, nas famílias, refletiu em todos os setores da sociedade, né? Eu acho que influenciou muito, sim, o relacionamento homem e mulher.
esse conflito, essa guerra, essa questão de hétero ou homo, negro e branco, parece que tá um jogando contra o outro, parece um jogo, entendeu? Um atirando no outro, entendeu? Isso daí também é um pouco de influência, eu não vou dizer nem do capitalismo agora, eu vou dizer dessas correntes ideológicas de esquerda aí, entendeu? Que trazem essa mentalidade de revolução, de uma sociedade melhor, vindo através da revolução. Acho que é Engel, não é? Engel, não é? Uhum. Que falava sobre isso, sobre revolução e tudo mais. Entendeu? Então, assim... Pré-Marx. Enfim. Então, a questão aqui não é... Não tô defendendo nenhum lado ou nenhum outro. Como eu falei, assim, tô tentando pensar de uma maneira imparcial, entendeu, cara? Porque, às vezes, nossos pensamentos são muito manipulados também sem a gente perceber. São demais. Bom, finalizando aqui, passamos até um pouquinho do tempo que a gente queria fazer, entre 40 minutos e 1 hora. Mas acho que ficou bacana. Acho que foi um primeiro episódio maneiro. Semana que vem a gente provavelmente vai estar chegando aí com um convidado. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se chegou até o final, meus parabéns. Não seja miserável, deixa o like aqui, se inscreve no canal e dá moral pra gente aí nesse projeto que a gente tá começando, que é a 2ª temporada. E por esse episódio é só. Um abraço. Jonathan, se despede aí. Tem que dar tchau pra galera. Por ter me ouvido, valeu. Espero aparecer outras vezes, se eu não for cancelado antes. E falar perto do microfone, né, porra? Porque toda hora chega cara, longe. eu não tô acostumado com esse negócio de câmera não, cara. Não, mas nem de microfone. Vai acostumar, é assim mesmo. Primeiro, valeu. no começo é um pouco diferente, depois tu se acostuma, entendeu? A gente vai aprendendo. E é isso aí, o começo de tudo é hoje, o final de tudo pode ser inclusive uma cadeia, é muito perigoso. Ideias não pode ser preso, e não, microfone. Fala isso não. Isso não. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço. Valeu. Abraço.